Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 29, nós vamos até o capítulo de número 16, versículo de número 12. O tema de hoje é Jesus e o seu poder extraordinário. Mateus capítulo 15, versículo 29. Todos acharam? Vamos ver. Diz assim o texto: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra e nós estamos aqui em Tua presença nessa hora mais uma vez, te louvando, Senhor, te bendizendo nessa noite. Já glorificamos o Teu nome por meio das canções. E agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra, para que o Senhor possa acrescentar em nossas vidas conhecimento, proximidade com o Senhor, para que possamos sair daqui fortalecidos, cheios da Tua presença, movidos pelo Teu Espírito, levados a compreender a Tua vontade, Senhor, por meio da Tua santa palavra. Pai amado, nós pedimos que possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas cheios da Tua presença, possamos viver lá fora, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos desse lugar de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra, o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos aí no último domingo
Jesus estava ali na região de Tiro e de Sidom. E nós vimos ali Jesus fazendo um milagre a uma mulher, né, que o texto aponta apenas como sendo uma mulher cananeia. E qual foi esse milagre? A sua filha estava endemoniada, ela busca então Jesus e, embora fosse uma gentia, ela de alguma forma move o coração de Jesus para que Jesus pudesse então fazer um milagre. A sua filha foi liberta, foi curada, segundo aquilo que diz o próprio texto. Agora Jesus deixou a região de Tiro e de Sidom e voltou então para próximo do mar da Galileia, agora na região chamada Decápolis. Decápolis era uma região composta de 10 cidades, né? Por isso o nome Decápolis. 10 cidades, onde nessas 10 cidades, a maioria dos seus moradores era gentios. Eram pessoas que não eram judeus, não professavam a fé dos judeus, mas que moravam ali naquela região e que também estavam ali dominados de alguma maneira pelo Império Romano. É para essa região, tomada ali em grande maioria por gentios, que Jesus vai agora se deslocar, e é nessa região que Jesus vai fazer agora novos milagres extraordinários que serviram ali de alguma forma a esse povo, mas que serviram também para ensinar os seus discípulos e certamente irão nos ensinar aqui nessa noite. O primeiro relato que nós temos aí nesse trecho é acerca das curas que Jesus realizou ali a muitas pessoas. O texto nos diz que Jesus subiu ao monte ali naquela região, nós não sabemos o nome desse monte, mas Jesus se assentou ali, uma grande multidão agora se dirige até ele. Muitas pessoas se moviam até onde Jesus estava. Jesus de alguma forma era atraente, os seus ensinos eram atraentes, mas também os seus milagres eram atraentes. E ali agora uma multidão se dirige até Jesus. Inúmeras pessoas estão indo para lá, e não apenas estão indo de qualquer jeito, mas elas estão indo também com um propósito muito interessante. Muitos estão levando ali pessoas para serem curadas por Jesus. O texto aponta que estavam ali cegos, mancos, mudos, aleijados, e que Jesus curou então todas essas pessoas que trouxeram até ele. Mas nos chama a atenção o fato de ser, como eu disse agora há pouco, essa região uma região de predominância de gentios. Quem estava aqui no último domingo, nós vimos ali o grande dilema que havia sobre entregar alguma coisa dos milagres de Jesus aos gentios naquele momento, uma vez que Jesus estava agora cumprindo ainda o seu ministério no meio dos judeus. Não era ainda chegada a hora dos gentios. Mas nesse momento aqui nós vamos ver Jesus realizando inúmeras curas naquela região, e embora o texto não fale com clareza acerca de quem eram as pessoas que estavam a ser curadas, por conta dessa predominância de pessoas ali gentias nessa região, pessoas que não, como eu disse, não professavam a fé dos judeus, mas por ser uma multidão de pessoas naquela região e várias pessoas sendo curadas, é muito provável que, se não todas, mas muitas dessas pessoas ali fossem também gentios. Jesus então estava ali curando também gentios perante muitas pessoas que provavelmente muitos deles eram gentios. Pastor, como é que a gente pode ter um pouco mais de convicção acerca disso? Ora, o próprio texto nos apresenta aqui uma expressão que nos dá mais certeza acerca dessa ideia. No versículo 31, no finalzinho do versículo, o texto nos diz que louvaram o Deus de Israel. Ora, se não fosse ali, talvez muitos deles gentios, talvez não fosse necessário que Mateus relatasse que aquelas pessoas estavam louvando o Deus de Israel, como se fosse de fato um Deus que não era o Deus daquelas pessoas ali. Então, já é de nos chamar a atenção que Jesus estava ali curando pessoas, e dentre essas pessoas ali estavam muitos gentios. Aqui certamente há uma clara sinalização para o futuro, em que o evangelho se espalharia ali entre todos os povos e não apenas entre os judeus, que em sua grande maioria acabaram depois rejeitando Jesus como Salvador.
Esse é o primeiro trecho aqui que nós vemos aqui nessa leitura. A partir do versículo de número 32, então, nós vemos o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você deve se recordar, no capítulo de número 14, nós vimos aí a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Há quem queira argumentar que seria esse o mesmo milagre, talvez repetido, relatado aí em um outro momento, só que há alguns fatores aqui que nos levam a compreender que de fato era um outro milagre. O primeiro é o fato de que tanto Mateus quanto Marcos relataram os dois milagres. E daí por diante, o próprio texto vai nos relatar aqui algumas questões que nós vamos ver aqui no texto e vão nos fazer perceber que uma certeza para nós de que foi de fato um novo milagre com traços muito semelhantes ali àquele primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas agora um novo milagre realizado por Jesus. Bom, essa mesma multidão estava ali, naquele lugar, que o texto bíblico nos diz que era um lugar deserto. Muitos haviam viajado, provavelmente, de regiões mais distantes até ali, justamente porque Jesus atraía essas pessoas pelo seu ensino e pela sua obra. Jesus era tão atraente que nem o cansaço, nem a distância, nem o início aqui da escassez de alimentos fez com que aquelas pessoas deixassem então a presença de Jesus. Aqui o texto vai nos dizer então no versículo 32, nas palavras do próprio Jesus, que já fazia então 3 dias que aquelas pessoas estavam com o Senhor Jesus e naquele momento já não tinha nada para comer. É provável então que essas pessoas tenham ido até Jesus, até tivessem suprimento, mas que naquela hora o suprimento está se acabando. Essas pessoas já não têm mais o que comer, não tem mais ali alimento, e Jesus então atenta ali para a necessidade daquelas pessoas. Mais uma vez, aí a semelhança do primeiro milagre da multiplicação de pães, os discípulos de Jesus vão se mostrar agora, mais uma vez, insensíveis à condição do povo. Talvez não compreendendo profundamente ali o que aquelas pessoas estavam passando ou a solução que poderia ser dada para aquilo ali. Aqui nós temos um ambiente bem pior do que o anterior. No primeiro milagre da multiplicação de pães, basicamente o que eles precisavam era conseguir recursos financeiros para comprar os pães. Volte lá no capítulo 14. Versículo de número 15. O texto diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então, haviam povoados próximos onde aquelas pessoas podiam comer. Só que Jesus respondeu: eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Qual é a grande questão aqui? A questão aqui não é uma distância de um lugar onde tivesse algo para dar de comer. A questão aqui são recursos financeiros para comprar algo para dar a todas aquelas pessoas. Por isso os discípulos pedem a Jesus que despeça a multidão e que elas possam comprar ali nas regiões próximas. Agora, voltando no capítulo 15, nós temos, como eu disse, uma condição pior. Aqui, ainda que houvesse dinheiro, não havia ali lugar para comprar pão. O texto diz, palavra de Jesus: não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Ou seja, o texto já nos apontou que é um lugar deserto, já nos mostra então que é um lugar distante, e distante agora de povoados, onde essas pessoas pudessem chegar a tempo de se alimentar ali, e Jesus se preocupa com isso. Talvez fosse um lugar tão distante que essas pessoas não conseguiriam chegar, segundo as próprias palavras de Jesus, sem desfalecer. Então o cenário aqui é pior, porque ainda que eles tivessem dinheiro, não teriam de comprar. E ainda que aquelas pessoas fossem dispersadas ali por Jesus, elas não chegariam a tempo de
não virem a passar mal, por exemplo, antes de chegarem àqueles lugares onde pudessem comprar. Os discípulos então não veem aqui uma saída. Parece que eles não lembram do Jesus a quem eles seguem, a quem eles servem, eles não lembram do outro milagre, mas Jesus vai agora demonstrar aqui o seu grande poder. Versículo 34. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ora, meus irmãos, esses discípulos que não conseguem ali compreender, eles disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus vai fazer com que eles possam ali talvez trabalhar a mente deles. Jesus é muito cuidadoso conosco, nos faz ali realmente compreender o seu agir. O Senhor nos leva a compreender o seu favor, a sua graça, a sua bondade e o seu poder. E por isso, então, ele pergunta a eles: quantos pães vocês têm? Talvez já tivesse chegado ali a ele a informação, ou simplesmente ele sabia ali que havia no meio daquelas pessoas alguém que tinha ali uma certa quantidade de pães. Então eles responderam que tinham 7 pães e alguns peixinhos. A primeira coisa que a gente vai aprender nesse trecho aqui é que para Jesus, aquilo que para os homens é pouco, para ele é sempre suficiente. A gente tem uma mania, eu diria assim, de considerar que nós somos escassos em solução, escassos em conseguir entregar algo para Deus. Nós somos escassos em inteligência, escassos em adoração, escassos em praticamente tudo. Em geral, as pessoas se consideram assim, exceto muitas vezes aqueles que vivem no outro extremo, aqueles que já são altivos, aqueles que já se consideram bons demais. Mas a tendência nossa, muitas vezes, é considerarmos que tudo que a gente tem é pouco. Eu prego, não é o suficiente, eu oro, não é o suficiente, eu leio a Bíblia, não é o suficiente, as minhas habilidades não são suficientes. Na maioria das vezes a gente vai ver que as pessoas, principalmente quando começam a se envolver na obra de Deus, no ministério, elas vão se encontrar assim, olhando para si mesmos ali, considerando que aquilo que eles têm é pouco. Esses homens aqui tinham apenas 7 pães, e a palavra diz que alguns peixes, que agora, nesse segundo milagre, nós não sabemos sequer quantos são. Mas isso foi o suficiente para que Jesus pudesse então realizar o seu milagre. Porque, meus irmãos, quando os nossos recursos são insuficientes aos nossos olhos, Jesus ainda assim pode fazer o milagre da multiplicação. Aquilo que é pouco para nós, para o Senhor é suficiente. Alguns vão dizer assim, para Ele é muito. Não, para Ele é o suficiente. É tudo que Ele precisa. Porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio, e Ele é esse homem que age de uma maneira extraordinária sobre nós. Por isso nós precisamos aprender a depender de Deus. Ele é o provedor, Ele é aquele que tem a capacidade de multiplicar os nossos recursos. Pegue, por exemplo, uma mãe de primeira viagem. Ela se treme toda em considerar que já ela vai ter uma criança em seus braços. Como é que vai ser? Os primeiros dias ali são muitas vezes ali preocupantes. Fica ali tentando encontrar informações, querendo saber como as coisas vão se desenrolar, vão acontecer. E o que acontece é que o Senhor vai provendo ali meios de graça para que essa pessoa possa daqui a pouco se descobrir de fato como uma mãe, cuidando da sua criança, conseguindo amamentar, conseguindo ensinar, instruir. Há muitas mães aqui, certamente, aquelas que passaram justamente nesse momento, devem lembrar quanto muitas vezes o início é com muita insegurança, mas depois você vai ali descobrindo que as coisas podem acontecer. Muitas vezes ainda considerando que não é o suficiente,
mas no meio da caminhada entendendo que é possível, que se consegue, não é não? Porque Deus concede esse meio de graça aos homens, inclusive naquilo que muitas vezes não parece ser algo espiritual. Aquilo que parece ser natural dos homens, é o Senhor que vai nos concedendo então essa graça. Tudo então na nossa vida vai girar de alguma forma dessa perspectiva. A gente começa com pouco e aí as coisas vão crescendo, vão melhorando, as coisas podem ser aperfeiçoadas. É assim que Deus faz. Se nós confiamos então nesse Deus provedor, cuidador, aquele que nos instrui, aquele que nos direciona, nós podemos então contemplar ainda mais a sua graça. Nós podemos contemplar ainda mais os seus milagres. É milagre de Deus, é favor de Deus, toda essa transformação, toda essa multiplicação que há no homem, é milagre de Deus. Em infinitas áreas, desde a nossa formação física, como o Senhor consegue transformar ali um ser tão pequeno em um ser completamente formado, um embrião ali que vem se formando e depois você tem uma pessoa completamente formada, ainda criança. É interessante, a gente olha as criancinhas bem pequenininhas, né? Você deve perceber isso, pede para levantar os braços, as mãos não passam da cabeça, na sua cabeça grande, né? Alguns continuam assim o resto da vida, mas na sua cabeça grande o bracinho não passa. Aí depois vem se desenvolvendo, formando. Parece até que naquele primeiro momento de vida nem precisaria tanto assim desses braços, mas à medida que vai sendo necessário, eles vão então crescendo, se alongando, e a gente vai precisar pegar as coisas. Deus é muito gracioso. De fato, o bebezinho ele não vai precisar tanto assim, porque tem o pai, tem a mãe que vão cuidar dele, mas à medida que é necessário, o Senhor vai conduzindo ali toda uma transformação. Meus irmãos, em tantas coisas nós podemos ver esse agir gracioso de Deus que aqui nós vemos nesse milagre. Deus multiplica a partir do pouco. Deus faz crescer a partir daquilo que para nós parece muitas vezes pequeno, irrisório, para a sua graça, para o seu louvor e para a sua glória. Ele faz com que nós possamos então parar e pensar assim, nossa, era pequeno demais, nossa, eu não conseguia, nossa, eu achei que não ia dar. E Ele faz com que então as coisas possam dar, possam acontecer. Isso é graça, isso é maravilha de Deus. Amém, meus irmãos? E nós precisamos saber contemplar isso. Foi então que Jesus tomou então aqueles poucos pães e poucos peixes para agir com aquele milagre. Jesus ele tem os suprimentos suficientes para as nossas necessidades, para a necessidade do seu povo, tanto os temporais quanto os eternos, os espirituais. Tudo aquilo que é necessário para nós, Deus tem o suficiente. Nós precisamos então ter essa consciência que aquele que alimentou aquela multidão, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ele continua alimentando o seu povo, ele continua suprindo. Há o suficiente para nós. Veja o número de igrejas espalhadas por todo o planeta. Líderes e igrejas espalhados por aí. Certo que a própria palavra, né, nos aponta para uma ideia de que há poucos trabalhadores, mas há toda uma seara aí onde é necessário ser colhido. Mas, meus irmãos, ainda que nós possamos entender aquilo que a própria palavra diz, nós vamos entender também que para aqueles a quem o Senhor salvará, tudo isso, todos esses meios de graça serão suficientes. Ninguém ficará sem salvação como se fosse alguém talvez esquecido de Deus. Olha, esse aqui está indo para o inferno porque Deus esqueceu dele. Esqueceu de mover alguém para pregar o evangelho para ele. Isso não acontecerá. Porque os meios do Senhor, eles são então suficientes para nós. Tanto os temporais, físicos, né?
quanto os eternos, os espirituais. Tudo isso, meus irmãos, vem por meio do Senhor. Nós precisamos crer nisso também. Nós não podemos ficar, por exemplo, inquietos, desesperados, com a ideia de que talvez Deus não estivesse se movendo de maneira adequada. Isso não é uma ideia que deve permear a nossa cabeça. Ah, pastor, mas esse mundo está tão louco, tem tanta maldade. Meu irmão, minha irmã, cumpra o seu papel. Vamos cumprir o nosso papel. O Senhor certamente está fazendo o papel dele. Pregue o Evangelho, ame as pessoas, leve Jesus às pessoas. Certamente o Senhor está cumprindo o seu papel. Nós não podemos agora nos pegar desesperados, achando que está sendo pouco, que falta igreja, que falta um monte de coisa. Não, o nosso papel é isso. Vamos plantar igrejas, vamos levar o Evangelho, vamos anunciar às pessoas. Esse é o nosso papel. E sabemos que o Senhor está cumprindo aquilo que é a sua parte. Ele está fazendo. Amém? E nós cremos nisso. Ele nunca mudou, ele continua sendo o mesmo. Os suprimentos necessários ao seu povo, ele está dando, ele sempre vai dar. A ação de Deus, meus irmãos, também, ela não exclui a cooperação do homem. Jesus realizou ali o milagre, mas ele utilizou os discípulos para distribuir o alimento. Veja no versículo 35. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus usa então os seus discípulos para dar esse alimento que ele proveu, que ele multiplicou ali às pessoas. Ele poderia ter criado o alimento do nada. Ele é o Criador, mas ele decidiu multiplicar aquilo que o trouxeram. Então veja só, Jesus recebe algo que já está ali, para que a partir desse algo ele possa fazer, então, multiplicar. Alguém trouxe, alguém participa ali de alguma forma, para que o Senhor possa então demonstrar o seu poder, demonstrar o seu agir extraordinário. Ele fez então eles perceberem por meio desse gesto que de fato o que eles tinham era pouco humanamente falando. Era necessário que eles pudessem perceber o agir de Deus. Então perguntar a eles: quantos pães vocês têm? Os levam a refletir: olha, só temos isso. E de fato, humanamente falando, é pouco, é pouquíssimo para nós. Mas talvez, embora o texto não nos relate isso, talvez Jesus também está querendo fazer, especialmente aos seus discípulos, recordarem o outro milagre. Como eu disse agora há pouco, parece, num primeiro momento, que eles sequer lembram daquilo que aconteceu. Perguntar, chamaria hoje psicólogos, daria ali um gatilho, Quantos pães? Aí eles falaram: rapaz, vocês lembram? Dias atrás, ele havia multiplicado pães e peixes. Então eles dizem agora: olha, nós temos apenas 7 pães e alguns peixes. Jesus também, meus irmãos, no meio dessa ideia aqui de cooperação do homem diante da sua vontade, do seu poder, ele pediu ordem. O texto diz que ele determinou a multidão que se assentasse no chão. Nós cremos em um Deus que não é um Deus de desordem. A ordem em sua obra, a ordem naquilo que ele faz, a ordem no seu agir. Ele não é um Senhor de desordem. Pediu então às pessoas que fizessem segundo a sua maneira, que o obedecessem. Assim é, meus irmãos, na nossa vida. O Senhor muitas vezes, embora possa fazer o milagre de uma maneira instantânea, ele vai nos chamar à ordem, a fazer as coisas da maneira como ele quer. Há muitos que acabam diante disso ficando relutantes, brigando, tentando fazer as coisas da sua própria maneira. E o que eu sempre digo é: aceite. Quando nós nos deparamos com Jesus,
com a sua palavra, com a sua ordem, a única coisa que nós podemos fazer é perder para Ele. Nós, muitas vezes, não somos naturalmente assim. Nós gostamos de argumentar, nós queremos colocar a nossa posição, não é verdade? Mas diante de Jesus, nós somos chamados a obedecer, sabendo que Ele tem o poder do milagre. Sabendo que Ele tem o poder extraordinário em suas mãos, nós somos chamados tão somente a obedecer. Opa, se Jesus está falando que eu tenho que sentar, eu vou sentar. É Ele que está falando isso. Ah, Senhor, cuida aí, faz aí do teu jeito. Ele está pedindo para sentar. Outra coisa que isso aqui nos aponta, meus irmãos, é que às vezes as ordens do Senhor Jesus são tão simples. Sabe, tem muitas vezes que o Senhor está nos pedindo coisas simples demais. E a gente está complicando, brigando. Imagina que é uma multidão faminta. Jesus pergunta, quanto que tem de alimento aqui? 7 pães, alguns peixes. Diz, tudo bem, se sentem. Imagine vocês que aquilo poderia, se os homens quisessem, continuar sendo um alvoroço, uma agonia, preocupação, e ficassem ali, não, mas eu estou tentando resolver aqui, Senhor. Não, mas espera aí, que eu vou ver se eu encontro ali no meio do caminho, embora fosse longe. A ordem era tão simples, eles deveriam sentar. Precisamos aprender a obedecer ao Senhor as coisas pequenas, simples, que Ele nos chama a fazer. Compreender isso, meus irmãos, e aqui talvez isso traga uma perspectiva para cada um de nós, talvez em coisas distintas. Porque às vezes aquilo que para um é pequeno, para outro parece não ser tão pequeno, mas todos nós temos coisas que o Senhor vai nos pedir, que são pequenas, que são poucas, e que nós podemos fazer de uma maneira simples. Basta que a gente não complique. Tendo pedido então que as pessoas sentassem, o texto nos diz que Ele tomou os 7 pães e os peixes e deu graças. Aqui o Senhor nos ensina a agradecer. E não, meus irmãos, apenas agradecer após o milagre. Nós temos uma cultura que não é de toda errada, que é de agradecer ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. Né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Todo mundo usa isso lá no Instagram. Ninguém escuta nem o resto da música, né? Só baixa esse pedacinho para pegar o rios, né? Fica legal. Então a gente gosta de agradecer ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. A gente faz culto de ação de graças, né? Mas o Senhor está nos ensinando aqui a agradecer por aquilo que já temos. O Senhor não está agradecendo por milhares de pães e milhares de peixes. Ele está agradecendo por 7 pães e alguns peixes. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor por aquilo que já temos. Tem uma blogueirinha aí no Instagram. Eu comecei a acompanhar ela tem um tempo atrás. Seguir assim, né? Acompanhar de verdade. Botei lá para seguir, que ela dava umas dicas assim de casa e tal, e ela também é crente, parece ser crente, né? Conta uns versículos lá de vez em quando. E aí, talvez alguns de vocês sigam. Ela morava num apartamento de 32 metros quadrados. Mas tipo assim, todo cheio de cuidado e tal, então sempre ela dava umas dicas, limpeza e tal. Não parece, mas eu gosto de olhar essas coisas. Não faço, mas eu gosto de olhar. Aí dá dica de limpeza, de reforma, de ajeitar uma coisinha aqui, outra ali. Aí Deus gosta também, pegava e encaminhava para ela algumas coisas. Só que tinha uns haters na internet, né? O pessoal que gosta de ir lá só para criticar. E muita gente ia lá criticar o fato dela morar num apartamento de 32 metros quadrados. E 32 metros quadrados é só o seu quarto, tá?
seu quarto aqui, eu sei que você tem uma casa maravilhosa. 32 metros quadrados é um pedacinho, assim, não é muito grande não, né? Os apartamentos, hoje, esses apartamentos de 2 quartos, geralmente eles são 45, por aí, 50 metros, né? Então você imagina que em São Paulo, que lá tudo eles fazem menorzinho também, 32 metros era um negocinho só, sabe? Um quarto, uma cozinhazinha, uma copa com sala e um quarto e um banheiro. Então um negócio bem pequenininho. E o pessoal ia lá e criticava. De vez em quando ela falava sobre isso, o pessoal tacando pau. E aí essa semana ela anunciou que vai se mudar. E aí ela foi contar a história, que na verdade eles vinham há muito tempo assim à procura de um outro lugar. E tinham, na verdade, certa condição, ela e o esposo, só que isso não era exposto lá na internet. O que as pessoas conheceram na internet foi ela cuidando do apartamento de 32 metros. E aí a história, na verdade, por trás é que há muito tempo eles iam procurando um lugar adequado, bem maior. E aí, meus irmãos, a mulher vai morar no Alphaville de São Paulo, uma casa de 400 metros quadrados. E aí ela dizendo ainda que ela tem que decorar tudo até o Natal. Gente, imagina o dinheiro para decorar uma casa de 400 metros quadrados daqui para o Natal, né? É presente de Deus. Mas o interessante dessa história, quando eu olhei esse vídeo hoje, foi o quanto ela tinha cuidado dos 32 metros. O quanto ela estava agradecida por aquilo que o Senhor havia concedido a ela até aquele momento. Como nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor aquilo que Ele nos deu até agora? Às vezes a nossa inquietação é: Senhor, eu quero tanto chegar nesse dia, eu quero tanto conseguir isso, eu quero que fique dessa maneira. Mas agradecer a Deus, ser grato a Deus por aquilo que o Senhor nos deu hoje, aquilo que temos agora, é o principal. Nós precisamos aprender isso, o Senhor nos ensina isso aqui. Ele tomou aqueles pães ali e deu graças. Nós precisamos agradecer por aquilo que temos, amém? Tendo dado graças, o texto nos diz que ele partiu os pães e entregou aos discípulos. Ele partiu o pão. Da mesma maneira, meus irmãos, o maior milagre que o Senhor deu aos homens foi por meio do partir a si mesmo como um pão. Ele permitiu que o seu próprio corpo fosse partido. Ele partiu a si mesmo para que nós pudéssemos nele alcançar a salvação. O Senhor foi para a cruz por nós. E nós louvamos o seu nome por isso. Porque no meio do partir, o milagre acontece. O milagre agora vai acontecer quando o Senhor começa a partir daquilo que Ele tem. O pão é partido. Na ceia nós lembramos disso. O Senhor partiu a si mesmo em nosso favor. E nós louvamos o seu nome. Agora, o Senhor, então, usa os seus discípulos para alimentar a multidão. Diz o texto que ele, tendo partido o pão, entregou aos discípulos e os discípulos entregaram à multidão. Se ele, meus irmãos, nos trouxe a salvação com o partir do próprio corpo, cabe a nós, então, tendo recebido essa salvação, distribuir às pessoas por meio da pregação. Nós precisamos levar o Evangelho às pessoas. O Senhor não partiu a si mesmo para nos entregar e nós ficarmos com aquilo ali só para nós. É necessário partilhar, é necessário entregar, é necessário levar às pessoas o Evangelho, amém? Nós precisamos ter essa consciência. É assim, então, que as vidas vão sendo alcançadas, é assim que as igrejas crescem, o Evangelho vai sendo pregado. É assim. Quando nós partilhamos, levamos o Evangelho, isso vai se expandindo, vai alcançando, assim o reino de Deus vai crescendo, tomando as proporções cada vez maiores. Porque nós vamos distribuir aquilo que o Senhor nos entregou. E como eu disse agora há pouco, não há escassez em seu reino. Não há escassez, não vai nos faltar aquilo que Ele nos entregou. Não vai nos faltar, pelo contrário, parece que vem mais. Quando nós partilhamos com as pessoas do Evangelho, parece que nos vem mais. E de fato é isso que acontece.
mais o Senhor age sobre a nossa vida, mais Ele toca os nossos corações, mais nós conhecemos a Sua palavra, mais e mais e mais. E nós vamos entregando, então, aqueles que ainda não têm. Bom, meus irmãos, a provisão divina, ela não apenas é suficiente, mas ela é sempre maior do que a necessidade humana. Veja aí no versículo 37. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Bom, não há, então, escassez na mesa do Senhor. Todos comeram ali e todos se fartaram. Eram 4.000 homens e ainda recolheram 7 cestos ali cheios. Sobraram 7 cestos ali. Assim como Jesus havia alimentado, né, no primeiro milagre de multiplicação, 5.000 pessoas, agora são 4.000 homens, né, além de mulheres e crianças, é que o texto nos diz. E tem algo interessante aqui, que nos faz perceber ainda mais essa provisão suficiente e até além do necessário da parte do Senhor. A palavra cestos aqui, ela é diferente. No grego, no original, ela é diferente da palavra cestos, utilizada lá no capítulo de número 14. É muito interessante isso. É uma outra palavra que é utilizada aqui para falar de cestos. Mas, pastor, por que essas palavras são diferentes? Por que usaram palavras diferentes para falar do mesmo objeto? É porque agora os cestos eram ainda maiores. Você lembra lá em Atos que Paulo precisou fugir de Damasco? Estavam perseguindo e ele foi descido, encontraram um buraco no muro, né, na muralha da cidade, desceram ele num cesto. Esse cesto que desceu Paulo, ou seja, seria suficiente para pegar um homem, né, adulto, é o cesto desse segundo milagre. Os cestos do primeiro milagre, que foram 12 cestos lá, eram cestos comuns, vamos dizer assim, pequenos, normais. Aqui são 7, mas são 7 cestos enormes. O que nos dá uma ideia ainda mais desse poder do Senhor aqui, provedor, multiplicador, crescente, suficiente, mas além do suficiente, além do necessário. Nos faz também ter uma consciência, como eu disse agora há pouco, mais clara, de que aqui de fato nós temos um segundo milagre, não é o mesmo. O autor fez questão de utilizar uma expressão diferente no grego para poder relatar aqui que eram cestos maiores, não eram os cestos utilizados naquele primeiro milagre. E aqui, meus irmãos, assim como Jesus havia alimentado 5.000 judeus no primeiro milagre, além de mulheres e crianças, agora ele alimenta 4.000 gentios, além de mulheres e crianças. Isso aponta também para a expansão do seu reino, para esse Senhor provedor que alcançaria então toda a humanidade, que alcançaria as pessoas aí espalhadas por todas as nações. É isso que nós conseguimos aqui compreender nesse texto. E nós louvamos ao Senhor por isso, amém? Porque sabemos que o seu evangelho pode chegar então a todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos nos dispor a isso. Nos dispor. Quantos de nós estamos dispostos a atender ao chamado de Deus? Hoje em dia não se fala mais quase nas igrejas acerca do trabalho missional, ou da disposição para o trabalho missional. Os pais, de uma forma geral, entendem que para o seu filho, bom é ficar na igreja, tudo bem, mas concluir o seu ensino médio, entrar numa faculdade, depois ter um bom emprego, uma boa empresa, e ali seguir a sua vida, né, servindo dentro da casa de Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que na história da igreja, o que fez com que a igreja se expandisse foi justamente o trabalho missionário.
Essa consciência de que nós precisamos enviar missionários, que a igreja precisa estar pronta para discernir o chamado de Deus para a sua obra. Então nós precisamos ter essa disposição, porque embora muitos serão chamados para um trabalho local, muitos sejam chamados para o seu próprio território, tantos serão chamados também para ir a outros lugares, ir a outros países, ir a outros povos, ir a outras nações. Então, se você tem sido chamado por Deus a isso, se prepare. Prepare o seu coração, prepare a sua vida. Não ache que isso é uma tolice, porque não é. Não cessou o chamado missionário. Muitas pessoas têm compreendido que o fato de hoje haver internet, do evangelho chegar facilmente a tantos lugares por meio da internet, das redes sociais, é como se não precisássemos mais sair do quarto para levar o evangelho. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. E nossos corações precisam então estar prontos a isso, se o Senhor quiser. Amém? O texto segue, e aí daqui a pouco a gente vai entender por que essa continuidade aqui ela tem a ver com esses milagres. O texto nos diz agora que, versículo 39, que havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Na região de Magadã, os fariseus, desse capítulo 16, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova. O que aconteceu? Esses homens, agora, da seita dos fariseus e dos saduceus, eles vão em direção a Jesus e eles querem, mais uma vez, abordando ali Jesus, pegar-lhe alguma falta, tentar encontrar algo ali para que Jesus pudesse ser condenado por alguma heresia, por exemplo. E o que eles fizeram então? O texto nos diz que eles pediram a Jesus um sinal do céu. Eles queriam que Jesus lhe mostrasse um sinal do céu. Tem algo interessante aqui. Esses dois partidos, meus irmãos, eles simplesmente se odiavam. Eles se odiavam. Fariseus e saduceus não tinham uma relação de comunhão, de proximidade. Havia ódio entre eles. Mas perceba como a obra do mal, isso nós falamos em cultos atrás, como a obra do mal, ela toda age em favor do próprio mal. Não há rompimento, não há aí entre eles nenhum tipo de ruptura. Eles agem ali em favor do mal, a ponto de essas duas seitas aqui se unirem contra a pessoa do Senhor Jesus. Estavam ali eles unidos para pegar Jesus então em alguma falta, mesmo eles se odiando. Jesus então desmascarou a hipocrisia daqueles homens. E como Jesus fez isso? Falando que eles sabiam interpretar os sinais do tempo, né? A meteorologia, mas não sabiam interpretar os sinais, discernir os sinais de Deus acerca dos tempos, né? Ou seja, acerca do tempo de Deus, aquilo que Deus estava fazendo, a sua história, aquilo que havia sido contado a Israel, que esses homens sabiam. Eles conheciam então a história do povo de Deus, eles conheciam as promessas de Deus, eles conheciam as profecias e não conseguiam justamente discernir isso naquele tempo. Jesus toma ali então isso para apontar a eles a sua hipocrisia. Versículo 2 do capítulo 16. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. O que Jesus falou? Olha, eu não vou dar sinal a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Nós vimos Jesus já havia utilizado essa mesma expressão lá no capítulo 12, que não daria a eles nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? É justamente apontando aqui para a sua morte e ressurreição. Jonas, tomado ali no ventre do peixe, 3 dias no ventre do peixe, depois sendo solto ali, expelido ali pelo peixe. Isso apontava aqui
já no Antigo Testamento, apontava para Jesus, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Então, o que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que o único sinal que eles precisariam era o sinal da sua ressurreição. Esse sinal seria o sinal da sua vitória plena sobre a morte e sobre os seus inimigos. Só que Jesus sabia, além disso, que esses homens não estavam ali porque queriam realmente conhecer isso. Eles não estavam ali porque queriam realmente aprender a respeito da vida de Jesus e da sua obra. Eles estavam ali para contrariar a pessoa de Jesus. O que Jesus faz então, não desperdiçou ali o seu tempo com eles, saiu dali e os deixou, porque eles não queriam realmente servir Jesus. E aqui nos traz também esse alerta sobre não desperdiçar energia, tempo, com aquilo que tem se demonstrado infrutífero. Pessoas que às vezes só querem brigar, só querem ali nos constranger a respeito da nossa fé, e a gente fica ali entrando em debates intermináveis, discutindo ali, tentando fazer a pessoa compreender uma coisa que ela simplesmente não está a fim de compreender. A gente precisa, meus irmãos, aprender a discernir, separar o que é alguém que tem uma dureza no seu coração, mas que é passível de ouvir o evangelho, de ser evangelizado, de alguém que é simplesmente uma pessoa que está querendo tirar sarro da nossa cara, que só quer arranjar intriga, que deseja zombar da nossa fé. Pode ser que haja um momento em que essa pessoa se abrirá de alguma forma ao evangelho, que nós mesmos possamos em algum momento pregar a essas pessoas. Mas o que Jesus nos mostra aqui é muito claro, e é aquilo que ele havia ensinado aos discípulos dele. Comentamos isso já no domingo passado, que em alguns lugares, em alguns momentos, eles precisariam simplesmente sair dali, batendo as suas sandálias, tirando a poeira das sandálias e seguir adiante. Então nós precisamos ter esse discernimento. Por quê? Porque não podemos estar gastando a nossa energia com aqueles que simplesmente não estão nem aí. Só querem zombar, são zombadores. Nós não podemos perder esse tempo, desgastar a nossa energia. Jesus fez exatamente isso. Enquanto ele gastou 3 dias ensinando e curando pessoas que estavam ali naquele monte anterior, grande parte gentios, mas que estavam ali com os corações dispostos à sua palavra, Jesus não perde nem alguns minutos aqui com fariseus e saduceus que deveriam conhecer a lei, e de fato conheciam, mas que não queriam o reconhecer. Apenas queriam zombar, apenas queriam pegá-lo em alguma falta para que ele pudesse então ser condenado à morte. Isso para nós é muito importante. Amém, meus irmãos? Talvez em muitos momentos a gente vai se pegar ali com pessoas querendo somente se degladiar com a gente. Pessoas que gostam de tripudiar da nossa fé. Não perca tempo. Não fique ali se desgastando. Não há necessidade de que isso seja feito. Bom, chegamos ao último trecho, onde o texto agora vai nos falar acerca do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que acontece? Jesus sai agora dessa região e diz versículo 5, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Jesus sai daquele embate ali na região de Magadã, vai atravessar o mar novamente. O ministério de Jesus é um ministério itinerante, e Jesus vai seguir dali por diante, e agora os discípulos esqueceram de levar pão, estava sobrando pão. Os caras simplesmente agora esqueceram. Parece alguém da sua casa, né? Que vive com a cabeça no mundo da lua. Sempre tem, né? Um na nossa casa. Esqueceram de levar o pão que outra hora estava sobrando. E agora o que acontece? O texto diz que Jesus aproveitou aquela oportunidade, no versículo 6, para dizer a eles: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Bom, meus irmãos, o fermento, muitas vezes na palavra de Deus, né,
Alguns tentam apontar que todas, mas de fato não são todas as vezes, mas muitas vezes dentro da palavra de Deus, o fermento vai ser utilizado como uma expressão de referência ao pecado. Muitas vezes. E Jesus estava falando aqui exatamente a respeito dos fariseus e dos saduceus, com quem ele havia acabado de ter um embate, que buscavam ali trazer ensinos errados. E Jesus quer mostrar aqui a necessidade que os seus discípulos tinham justamente de se guardar das más influências. E olha como é interessante. Jesus está nesse embate aqui com esses homens, que já chamava muita atenção o fato de que eles eram inimigos, mas estavam ali juntos contra Jesus. Tudo aquilo ali era um ambiente de ensino de alguma maneira para os discípulos de Jesus. Mas eles estão com a cabeça tão na lua que até o pão eles esquecem. E quando Jesus fala com eles sequer conseguem ali associar aquela situação a algum ensino que Jesus estivesse dando. Por isso, quando Jesus fala a respeito de tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, diz o versículo 7 que eles discutiram entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Há muitas pessoas que, infelizmente, acabam vivendo assim. Não conseguem atentar que o Senhor constantemente está nos ensinando. As situações da vida nos ensinam. O Senhor vai usando as situações para, de alguma forma, nos levar ali a linkar com a própria palavra de Deus. É necessário, meus irmãos, que nós possamos viver um pouco mais dispostos a ter essa percepção. Coisas pelas quais o Senhor pode estar nos falando. Então nós não podemos viver aí assim aéreos, como se vida espiritual é domingo na igreja ou naquela hora que eu me tranco no meu quarto. O resto não tem nada de espiritual. Não podemos ser assim. Amém? Nós precisamos estar dispostos a ter essa percepção. Jesus vai usar aquela situação ali para ensinar aqueles homens, os seus discípulos. Mas eles estão com a cabeça tão distantes que eles acham que Jesus está falando ali do pão que faltou. Qual era a grande questão dos fariseus e dos saduceus? Bom, os fariseus a gente já conhece bem. Eles eram legalistas, embora conhecessem ali a palavra de Deus, eles eram tomados ali por legalismo ali o tempo inteiro. Nós vimos exemplos recentes nos outros cultos, né? Acerca de como eles tomavam determinadas leis criadas por eles mesmos com um peso superior ao peso da própria palavra de Deus. Eles tomavam ali como algo sendo que espiritual aquelas coisas. Então isso é legalismo. Já os saduceus, eles tinham uma espécie de liberalismo teológico. Eles eram muito apegados com as coisas materiais. Eles duvidavam, por exemplo, da questão da ressurreição. E os sumos sacerdotes daquela época, em geral, eram da seita dos saduceus. Então eles também tinham uma ligação muito forte com os líderes e imperadores romanos. Então eles tinham essa ligação ali muito próxima. Então os dois tinham verdadeiramente ali uma teologia ruim. Um ensino acerca das coisas de Deus equivocado. E o que Jesus está querendo agora alertar os seus discípulos é aquilo que nós vamos ver de muito alerta, por exemplo, nas cartas de Paulo, nas cartas de João, um alerta que nós precisamos ter para os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos mestres. Nós precisamos tomar cuidado com essas pessoas. Por isso Jesus usa aqui a expressão do fermento, simbolizando aqui o mal que esses homens podiam trazer. Então Jesus diz, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, tenham cuidado com o seu ensino perverso, tenham cuidado com o seu ensino maléfico, tenham cuidado com esse ensino que distorce a minha palavra, distorce a palavra do Pai, distorce aquilo que vocês precisam compreender. Nós precisamos caminhar, meus irmãos, com muita atenção, discernir aquilo que é falado. Tomar muito cuidado com, hoje, muito modismo em cima das questões de internet,
Então parece que todo mundo que tem milhares, milhões de seguidores é alguém necessariamente relevante para nós. Isso não é necessariamente uma verdade. Nem todo pregador ultra conhecido, nem todo pregador ultra seguido nas redes sociais é alguém que nós podemos levar em consideração a sua palavra. Nem todo aquele que está ligado ali com lideranças políticas necessariamente é alguém que tem a palavra de Deus. Digo isso usando aqui o exemplo dos saduceus, que tinham ligação com as lideranças políticas daquele tempo, mas não detinham a palavra de Deus. Então, ter discernimento espiritual acerca dessas coisas é fundamental. E como nós vamos ter esse discernimento? De fato, conhecendo a palavra de Deus, amém? É o conhecimento da palavra de Deus que nos faz perceber isso. Não andar aéreo em relação às questões desse mundo, sabendo que tudo de alguma forma tem algo espiritual em si. Tudo de alguma forma desse mundo, nós precisamos considerar haver algo, um teor espiritual. O inimigo está aí, a palavra diz que ele anda de redor, ele busca quem possa tragar, ele aproveita-se das situações. Da mesma maneira, o Senhor também nos ensina por meio da vida, das questões desse mundo, mas especialmente por meio da sua palavra. Então é necessário conhecimento acerca da palavra de Deus, para que esse fermento, esse ensino, então, não venha penetrar nas nossas vidas. O fermento, ele se assemelha muito com a ideia de ensino, porque ele tem esse ar de ser algo imperceptível, mas que ele vai tomando espaço e vai agindo. Isso é tão verdade, meus irmãos, que muitas ideologias pregadas nesse mundo, no nosso tempo, elas vão tomando espaço ali, permeando a vida das pessoas, vão crescendo e muitas vezes chegam no meio da igreja e as pessoas sequer percebem isso. Por quê? Porque esses pensamentos eles vão ali agindo de uma maneira como se fossem não percebidos, mas vão tomando espaço e proporção. Por isso o Senhor Jesus diz, então, tomem cuidado, acautelem-se em relação a isso. Tenham cuidado, estejam atentos. Que tipo de ensino é esse que está chegando a nós? Que tipo de ensino é esse que está chegando nas igrejas? Que tipo de movimento novo é esse? Tudo isso, meus irmãos, é fundamental que nós estejamos atentos. Não fique achando que tudo aquilo que tem domínio, que tem um poder, que tem uma posição social, já está valendo. Não é assim. Eu sigo uns aí que já os considero bem assim como falsos mestres, né? Falsos pregadores, que eu sigo só para ficar ligado nas coisas que eles falam. Vídeo lá, sai um vídeo novo, eu estou olhando todos, né? Não dou like, mas eu assisto todos. Eu quero saber o que eles estão falando. Que tipo de heresia, que tipo de ensino errado. Há coisas que, e é incrível isso, que há muitas coisas que elas têm aparência de verdade e não são. Outra coisa interessante é que às vezes eles falam coisas que são verdade. Sabe, como se quisessem ali colocar uma isca para a gente chegando, dizendo assim, olha, aqui tem um conteúdo legal. E aí depois virem com os seus ensinos falsos, que já tem, que já estão ali, que nós já sabemos. Como eu sei, especialmente num tempo como esse, né, que há um falso mestre, um falso ensino. Primeiro, comparando com a palavra de Deus. Segundo, quando sendo descobertos, não há arrependimento em relação àquilo que foi falado. E em geral é isso que a gente encontra. Não há arrependimento. Tem justificativos. Ah, mas eu quis falar isso, mas não foi bem assim. Teve um tempo atrás, disse assim, a gente tem que atualizar a Bíblia. Aí o pessoal caiu em cima. Não é bem assim. Aí dias atrás, deu uma outra entrevista. O pessoal fala que eu quero atualizar a Bíblia. Eu quero mesmo. Sabe? Desse tipo de gente, a gente tem que correr. Os seus discípulos, a gente tem que correr. A gente tem que ficar muito atento a isso. Porque esse espírito permeia esse tempo.
que vai levar muitos a distanciar-se de Deus. Esse pensamento de apostasia, muitos se distanciarão da fé. Por quê? Por conta desses falsos ensinos. Então aqui nós precisamos ter discernimento, meus irmãos, discernimento espiritual, amém? Os discípulos foram lentos ali em conseguir discernir o que Jesus estava falando. Discernir o que Jesus estava propondo, daquilo que estava acontecendo, e o que Jesus vai fazer para lembrá-los, vai utilizar os próprios milagres que ele havia feito. E por isso nós chegamos até aqui hoje. Porque Jesus agora vai fazer referência aos 2 milagres de multiplicação de pães e peixes. Diz o versículo 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Jesus está deixando claro, eu não estou falando de pão. O que vocês têm? Vocês estão esquecendo que a gente alimentou 5.000? Vocês estão esquecendo que a gente alimentou 4.000? Vocês ainda acham que eu tenho problema com o pão? Vocês ainda acham que se você esquecer a sacola de pão do outro lado, chegar aqui eu não tenho como prover? O Senhor provê. Ponto. Sabemos que Ele é. Há determinadas questões, meus irmãos, da nossa fé, que elas precisam estar ali batidas para nós. Ponto final. Deus é assim, Ele é. Ele é Senhor, Ele é. Jesus ressuscitou dos mortos, sim. Ele ressuscitou ao 3º dia, sim. Tem pontos da nossa fé que não é, meus irmãos, para a gente estar discutindo mais. Como se fôssemos incrédulos. Não dá para ser discípulos que andam do lado de Jesus, que vê Ele fazendo os milagres e ainda ficam duvidando de quem Ele é. Então, nesses pontos, coloque um ponto final. Saiba que creia assim e pronto. Assim, isso nos facilitará pensar acerca também das outras coisas que precisam ser compreendidas. Por isso, Jesus estava falando ali acerca dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus estava falando era: compreendam a doutrina. Meus irmãos, talvez tem pessoas que chegam aqui na nossa igreja e podem achar chato, porque parece que todo culto é aquilo que eles chamam em algumas igrejas de culto de doutrina. Eu fico pensando, porque eu nunca frequentei uma igreja assim, que tinha o tal culto de doutrina. Eu fico pensando como é um culto que não tem doutrina. Tem o quê? Fogos de artifício? O que tem num culto que não tem doutrina? Porque a palavra de Deus, ela é praticamente toda doutrina, ensino, instrução para nós, para dar vida. O que é um culto sem doutrina? É gente rodopiando, cheio de emoção? É gente recebendo revelações de não sei de onde, falando coisas que nem sabem o que estão falando? É isso? Porque a palavra de Deus é doutrina, é ensino para nós. E esse ensino para nós é vida, amém? É vida. Então Jesus está falando a esses homens de algo que, se eles distorcem esse ensino, eles podem morrer. Porque esse fermento ali dos fariseus e dos saduceus, esse fermento do pecado, do falso ensino, pode levá-los à morte. Então nós não podemos rejeitar a doutrina, a palavra de Deus, a sua essência, amém? E eles entenderam então finalmente. Versículo 12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com esse sistema religioso que está aí posto, que traz muitos enganos, que traz muita mentira, que traz uma fé que não é fé, um evangelho que não é evangelho, que nós estamos aí expostos a eles o tempo inteiro. Você passa aqui 1h30 num culto, mas facilmente você assiste em casa
tantos vídeos ao longo da semana, com tantas pessoas falando tantas coisas. Eu vi gente aqui, de congregar aqui, às vezes vejo a pessoa está compartilhando uma coisa. Não tem problema vocês compartilharem não, gente, pode compartilhar. Mas tem uns que eu fico assim, meu Deus do céu, tá tudo errado, o que eu estou fazendo? Essa pessoa não está entendendo. Algumas vezes a gente precisa chamar, assim. E espero que vocês entendam que eu faço achando que vai ser bom para vocês de fato, assim, sabe? Sou chato? Pode ser um pouquinho, mas vou para salvar você do fermento dos fariseus, dos saduceus, vou fazer. Porque de fato, a gente é tão exposto aí a tanta coisa, e se a gente não se atentar, muita mentira, muito engano, muitas mensagens falsas com aparência de evangelho que não é evangelho. Meus irmãos, o nosso Senhor é poderoso, tem poder extraordinário, transforma a vida do homem, pode fazer milagres, usa o pouco para a sua glória, usa aquilo que temos para que seu nome seja exaltado. Mas, meus irmãos, isso tudo só vale quando é o Senhor verdadeiro. Aqueles que estão simulando, que estão enganando aí, com aparência, com áreas de verdade que não são verdade, eles podem até trazer por algum momento aí o engano, uma aparência de verdade e legalidade, mas no final das contas não são aquilo que o Senhor tem para nós. Então que tenhamos essa consciência. Ao mesmo tempo que queremos o Senhor dos milagres, que queremos o Senhor que nos ensina e que nos dá a vida por meio da sua palavra. Amém? Fique de pé no seu lugar para nós orarmos e nos trocarmos.